Ilustração científica, um campo de estudos que reúne arte e ciência em prol da preservação da biodiversidade. Esse é o tema de hoje do Ecocenado e a gente começa o programa nessa exposição montada na Câmara dos Deputados, reunindo cerca de 80 desenhos dos mamíferos do estado do Amapá. Começa agora o Ecocenado. Ilustração científica envolve a produção de desenhos de animais, plantas ou mesmo modelos experimentais de estruturas biológicas utilizados na divulgação da ciência. Sua origem remonta à Grécia Antiga, mas a atividade ganhou grande impulso com os descobrimentos no século XV. Encontramos o biólogo Marcos Santos Silva, coordenador do Núcleo de Ilustração Científica da Universidade de Brasília, na Câmara dos Deputados, onde visitamos uma exposição com 80 gravuras dos mamíferos do estado do Amapá. A ilustração científica é um desenho muito preciso que representa uma espécie de animal ou planta, principalmente, que tem a finalidade de comunicação científica, de auxiliar um pesquisador a comunicar um descobrimento, uma espécie nova que foi descoberta, a mostrar uma coisa nova. Quer dizer, é um desenho feito extremamente fiel ao modelo, né, na fidelidade de cor, de proporção, tudo. Os primeiros exemplos de ilustração científica a gente encontra na época dos gregos clássicos, né, com manuais de fitoterápicos que eram utilizados pelos médicos da época, que plantas eram utilizadas ou poderiam ser utilizadas com qual finalidade. Esse material ele continuou sendo usado ao longo da Idade Média, sendo reproduzido muitas vezes nos mosteiros, né, nos escritórios dos mosteiros, copiados várias vezes. Teve o grande problema de perder a definição ou perder muitas vezes a qualidade, porque a cópia da cópia da cópia ia ficando cada vez pior. Mas com o Renascimento, depois do Barroco, houve uma volta à natureza, então aos modelos originais, naturais, e aí a qualidade da ilustração foi assim, subiu absurdamente, né? Com os grandes descobrimentos, com a chegada na Europa de novas espécies de animais e plantas, isso daí teve também uma grande aplicação, né, justamente para a divulgação de tudo isso e também como objeto de prestígio nos grandes dignatários da igreja, da nobreza, que tinham em seus castelos os gabinetes de curiosidade, os seus jardins com plantas exóticas, também queriam que essas plantas ou esses animais fossem registrados. Então tudo isso era feito, né, com ilustrações da maior qualidade e fidelidade possível. Isso continuou ao longo do século XVIII, XIX, continua hoje na comunicação científica, publicações, revistas. Na área de botânica, por exemplo, só aceitam desenhos, fotografias tem um uso bastante limitado. Na de zoologia também, muita coisa não se mostra. Material biológico, tecido biológico, muitas vezes é transparente, então uma foto já não daria a qualidade que você precisa, o desenho mostraria com muito melhor definição aquilo que precisa ser mostrado. Quando a gente faz uma ilustração, a ideia não é necessariamente você representar o indivíduo, é você representar o ideal da espécie. Então, principalmente para um guia de campo, como foi esse caso, a ideia é você poder bater o olho no animal no campo e procurar no guia e identificar rapidamente. Claro que existem idiosincrasias dentro da própria espécie, a menos que você esteja interessado em estudar essas variações genéticas, onde você pode então representar com vários desenhos essas variações. Normalmente, quando se faz um desenho, você procura representar o geral da espécie. Essa exposição em particular retrata as espécies de mamíferos do Amapá. Ela surgiu como uma demanda de duas biólogas que conseguiram um projeto aprovado no estado do Amapá para a realização desse guia. Então, uma delas era daqui da Universidade de Brasília, conhecia o Núcleo de Ilustração, entrou em contato conosco e aí nós fizemos essas pranchas. Foram 5 artistas participando e 2 anos de trabalho para fazer um total de 84 pranchas. A maioria dos trabalhos dessa exposição foi realizada utilizando a técnica da aquarela, como a gente pode ver aqui nesse quadro, que é a técnica mais utilizada para a ilustração científica, tanto na botânica quanto na zoologia. Mas outras técnicas também se prestam muito bem. Já esse outro quadro, né, ele foi realizado com a técnica do acrílico, né, que pode também ser empregado com bastante sucesso.
O guache também pode ser utilizado, né? Aqui não tem nenhum exemplo, mas o nanquim também é uma das técnicas que a gente utiliza para ilustração científica. A vantagem, né, do acrílico e do guache é que, como são técnicas opacas, você pode colocar o branco, você pode colocar o claro sobre o escuro. Na aquarela não, então você começa com o que é branco é o branco do papel e você vai escurecendo. Então, se você erra alguma coisa, você precisa já corrigir de outra forma. Na Vila Planalto, próximo à Universidade de Brasília, acompanhamos uma aula de ilustração científica. As aulas acontecem toda semana no José Espaço Atelier. Em meio à atividade dos alunos, o professor Marcos nos explicou, passo a passo, como o trabalho é feito. O trabalho de ilustração científica ele vai começar com o modelo. A gente precisa decidir primeiro qual o modelo que vai ser utilizado, seja uma planta, seja um animal. O desenho é a primeira etapa, o desenho é a base de tudo, o desenho precisa ser correto, preciso, afinal de contas ele tem que representar aquela espécie que está sendo ilustrada. E depois vem a aplicação da cor, né? Vem a aplicação da tinta. Aqui a gente pode ter alguns exemplos, por exemplo, a Helenita, que é uma das alunas aqui do curso, está começando a primeira fase do desenho, onde ela tem o modelo ali na frente e faz o esboço no papel, né? Com todo o cuidado, com todo o detalhe. A finalização que ela está fazendo é com o grafite. A gente pode utilizar outras técnicas também, a aquarela, que é uma das técnicas mais utilizadas para a ilustração científica, começa exatamente da mesma forma, começa com o desenho preciso, só que aí, depois do desenho feito, vem as primeiras aplicações de tinta, né? A Thaís está começando agora, então, está desenhando essas folhas de camélia, né? Então ela já fez o desenho e começa as primeiras aplicações, né? Até chegar num efeito mais terminado aqui do trabalho, né? Por exemplo, aqui a gente tem já uma folha praticamente terminada, né? Então a ideia é começar e chegar o mais próximo possível com fidelidade do modelo. A Adriana, que é outra aluna, já está praticamente 75% do trabalho bem realizado, finalizado, uma planta que inclusive ela tem no jardim da casa dela, que ela começou trabalhando, aí os coquinhos já murcharam, já foram embora há muito tempo, então agora ela precisa do registro fotográfico, mas essa parte aqui do coqueiro, né, que ela está finalizando agora, então acompanhando exatamente o modelo, ela termina dando todos os detalhes. Além da utilização de modelos vivos, como nós temos visto aqui, a utilização de fotografias também são de grande auxílio para a realização de uma boa ilustração científica. A tecnologia, longe de ser uma inimiga, é uma grande aliada da ilustração. Muitas vezes precisamos ilustrar uma planta que não está na fase de floração ou de frutificação e, obviamente, precisamos lançar mão de uma fotografia. É o caso do trabalho do José Carlos, José Carlos Menezes, que está aqui praticamente finalizando essa prancha de um jambo branco. Esse trabalho faz parte de um projeto nosso chamado Plantas Invasoras no Brasil e do Brasil. Isso aqui é uma planta invasora no Brasil, é um jambo. Eu peguei várias fotografias e, como às vezes uma não contempla as especificidades do que eu estou querendo pintar, no caso aqui essa fruta e as folhas, eu fiz uma composição das duas para poder montar um arranjo harmonioso. É o que eu estou fazendo, né? Então, eu me louvo nas fotografias justamente para fazer essa composição. Na biologia e na história natural, a ilustração científica tem uma importância histórica muito grande, assim. Antigamente não existiam máquinas fotográficas e todas as descobertas científicas, desde plantas novas, animais foram descobertos, até a primeira vez que olharam no microscópio, tudo foi registrado através de ilustrações científicas. A ilustração científica, ela é muito mais do que a ciência e do que a arte, porque
Além, né, de você estar trabalhando com ciência, né, com as medidas milimétricas, com os detalhes das coisas e com a arte, né, de pintar, desenhar, ela aproxima você muito da natureza. Então, você passa a observar o mundo de uma forma diferente. É impressionante como depois que você começa a desenhar, a fazer ilustração botânica, você repara em todas as folhas que você vê na rua, todas as árvores, as florações, as épocas do ano, os passarinhos, você passa a se interessar pelas espécies de animais que você vê, os insetos. O seu tempo muda muito, até porque você gasta muito tempo e tem que ter muita paciência e se envolver muito com o desenho. A sua relação com o tempo muda muito. E principalmente o tempo que você dedica a observar a natureza, seja o sol, o céu, as folhas. Então eu acho que transforma a vida das pessoas. Terminamos essa edição do Ecocenado no José Espaço Atelier, na Vila Planalto, em Brasília, onde nós tivemos a nossa aula de ilustração científica com o professor Marcos. Você pode enviar um comentário ou sugestão para o nosso programa pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo formulário da internet. Nosso endereço é www.senado.leg.br/TV. Você também pode ver outras edições do Ecocenado na página da TV Senado. Até o próximo programa.